Boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite, Thaísa. Tudo bom, Fabiane? E aí, galera? Que coisa boa. Bem? Bom, gente, hoje o dia foi duro, né? Acabei de chegar agora. Boa noite, queridos. Tudo jóia? Acabei de chegar agora do simulado lá para a prova do MP. Boa noite, galera. Ai, coisa boa. Patrícia, tudo bem, meu amor? E aí, como é que vocês estão? Então, acabamos de chegar agora, né, do simulado para as provas orais do MP aqui do Rio de Janeiro, né? Chegamos lá às 2 horas e saímos só agora há pouco, né? Saímos às 9h20 por aí. Os candidatos estão super preparados. Passou, graças a Deus. Ainda que não tivesse passado, né? Eu estaria aqui de qualquer maneira. Não pode parar, né? Ah, você não tava, mas foi muito legal, foi bacana demais. Essa semana foi uma das mais duras, né, do ano, para mim, pelo menos. Trabalhei muito, muito mesmo. Bom, gente, e hoje. é, Oi, Ana! Tudo bem, querida? Bom, hoje eu vou falar muito rapidamente mesmo. É, Escolhi aqui uma questão interessante que alguns candidatos erraram. Bom, por essa razão, né, eu escolhi. Ah, imagina! Por essa razão eu escolhi a exclusão do crédito, né, para tema do nosso Periscope de hoje, né? Eu prometi que estaria aqui hoje e abri a tela para vocês, né? Então acabei de chegar, nem comi, não fiz nada ainda. Então vamos de tributário. Gurupi. Onde fica isso? Gurupi. Que cidade é essa? Bom, gente, Maranhão, beijo, beijo, amo o Nordeste. Muito legal, gente. Obrigada aí pela presença. É num sábado à noite. Obrigada. Num sábado à noite, né? Surpreendente que estejamos aqui, Ceará, Fortaleza, que estejamos aqui em 47, né? 50 pessoas. Itajaí, Santa Catarina, muito legal. A Treco tá lá, ó. Tá lá, coitado. Ficou sozinho o dia inteiro. Foi muito bacana o simulado. Quem falou aí? Foi muito bacana o simulado. Gostei muito. Eu fiquei assim, absolutamente boquiaberta. Oi, Mariana. Nordeste em peso. Isso aí. Jabuticabal, São Paulo. Eu fiquei boquiaberta, assim, com a fluência dos candidatos, né? A fluidez na fala, como eles verbalizam bem, né? Muito embora fossem Santo Antônio de Jesus, Bahia, não conheço. Ai, veja depois então. Um beijo para você, querido. Exclusão, vamos com tudo. Mas fiquei muito impressionada, né, com a verbalização. Mari, beijo, amiga. E com a capacidade, né, de os candidatos saírem, né, de situações difíceis, né, porque nós fomos bem rígidos, principalmente o professor Fabrício, e pegamos pesado demais com eles, e eu adorei, né, eu não teria me saído tão bem assim. Casa comigo, a gente pode negociar, você é rico? Tô brincando, gente. É uma brincadeira para descontrair, tá? Eu fiz algumas perguntinhas interessantes, tomando por base, obrigada, tomando por base as provas orais, né? Não só do MP aqui do Rio de Janeiro, como também do TJ aqui do Rio. Sempre, ele não desiste não, é desavisado, inclusive. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Então, eu tenho uma compilação de questões aqui. É... Isso aí, Lopes. Não desiste nunca, guerreiro.
E já estão fazendo aí, ó, encontro de almas. Olha só, meu Deus. Aí, Luna, estamos te jogando o Lopes, ó. Gente, o Periscope hoje tá animado, né? Sábado. E aí, olá, olá. Treco é lindo, ele tá quieto ali, filho. Para de tá comendo a pata. Mas eu sei, eu tô vendo. Cola no Lopes que você se dá bem, né? Isso aí, Luana. Pô. Pô, deixa a Ana em paz, gente. Poxa. A Ana é uma aluna assídua aqui. A Mariana também. Eu tô apaixonado com você. Muito bom. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Calma, calma. Ânimos exaltados, né? Acho que o pessoal já bebeu uma cerveja aí, aproveitando o sábado. Bom, meu sábado vai ser em casa, né? Vendo alguma série, algum filme. Obrigada, gente, obrigada. Eu não sou tão linda assim, não. Eu acho que vocês são bastante generosos, mas é sempre interessante. Hoje, então, eu tô sem maquiagem alguma, tô com a cara limpa aí pra vocês. Mas vamos lá. Falando um pouquinho a respeito, né, dessa questão afeta a exclusão. Agora sim a gente começa a nossa aulinha, né? Lembrando que essa é uma questão que já foi pedida em muitas provas orais aqui do TJ, né, para juiz estadual e também nas provas orais do MP. Essa questão afeta a exclusão. Eu sei que você que é a concursanda PGE, que prazer, Mariana. Eu respondi, você viu? Te respondi lá. Muito obrigada aí pelas suas palavras elogiosas. Eu fiquei muito feliz com o relato. Muitíssimo obrigada pela consideração, pelo seu carinho, pela sua gentileza, tá? Estamos aqui para isso e saiba que eu estou na torcida, né? Torcida ferrenha, inclusive, tá? Então, vocês podem contar comigo sempre. Boa noite, gente. Bom, essa é uma questão delicada, gente, a questão da exclusão. E os candidatos, né, quando instados a responder acerca da exclusão, eles confundem, né, não só nas provas do MP, como também no TJ, né, assistindo prova oral é muito interessante, porque vocês podem corrigir alguns equívocos, alguns erros, né, e isso é muito bom. Né, eu até sugiro que vocês assistam provas orais. Lopes está com tudo, hein, cara? Meu Deus do céu. Mas, começando aqui, né, a nossa temática, a nossa aulinha de hoje, sotaque carioca, querido. Eu não tenho outro, eu não sei falar diferente. Eu espero que não incomode, de verdade. Mas, bom, agora eu não vou responder, né, vocês, vou ficar sem ler os comentários. E no finalzinho a gente conversa mais um pouco, né? Até abro um vinho aqui para tomar com vocês e a gente joga a conversa fora, tá, Pigina? Ai, Fabiane. Realmente. Mas vamos lá. Vamos de aula. Isso aí, gente. Me ajudem, né? Me auxiliem. Bom, então eu estou pretendendo entrar aqui toda semana, tá? Para falar a respeito de alguma questão de prova. Eu acho que é bem interessante fazer isso. Por quê? Porque nós, a par de resolvermos, né, a questão de prova, nós conferimos aqui o arcabouço doutrinário que reveste a questão respectiva. Tá? O meu Instagram é Vanessa Siqueira, mas eu acho que você não vai gostar muito do meu Instagram não, porque é pessoal, tá? O meu Instagram não é de professora. A professora tá lá no Facebook, tá? Vansic, Vanessa Siqueira, Vansic. Segue lá. Aí você vai ver que não tem nada a ver. Cuidado. Bom, você vai ver que o Instagram não é profissional. Bom, o Treco acabou de subir na cama agora, animadíssimo. Aqui, cara, vai... Ó, aqui, ó. Tá vendo, cara? Fala aí com o pessoal. Tá bom, filho. Depois. Olha lá. Pega lá. Começou.
Começou a minha saga, minha gente. Começou, olha lá. Tá em posição de guerra, ó. Olha lá. Hein, filho? Bom, gente, hoje, obviamente, brincando um pouquinho, né? Porque é sábado, ninguém é de ferro. E eu trabalhei a semana inteira. E de forma ininterrupta, tá? Pois é, eles são os nossos companheiros, né? Você sabe, Lopes, e você não para, que bom. Ele é muito lindinho mesmo. Aqui, ele tá inclusive em cima do telefone, ó. Olha lá. Resolveu. Bom, gente, eu vou ter que segurar aqui porque ele resolveu deitar onde estava o telefone, ó. É complicado. Tá difícil. Você vai ficar aí mesmo? Olha lá. Olha lá como ele tá, gente. Eu botei um travesseirinho para apoiar o telefone e ele não para. Ó. Olha lá, filho. Tá fazendo sucesso, cara. Sucesso danado. Ele é fogo, ele é ciumento mesmo. Ele não tá deixando eu dar aula. Bom, eu vou deixar o telefone aqui. Sai. Olha lá, peraí que eu vou botar a bola dele. Olha lá. Foi. Bom, gente, agora sim, vamos começar a nossa aulinha. Me perdoem, né, pela interrupção, me perdoem as intercorrências. E vamos lá. Bom, gente, com relação à exclusão, eu não vou ler os comentários, tá? Então, se porventura aparecer alguém com grosseria, por favor, meus alunos queridos, denunciem, tá? E depois a gente adota aí a medida cabível. Então, vocês são os meus guardiões. Aí, gente, sempre a comida chegando, né? A comida chegou e eu tô aqui no Periscope. Já vou levar bronca aqui em casa. Mas vamos lá. Com relação à exclusão do crédito. Não sei se o pessoal vai entender. Um minutinho, gente. Alô? Oi, pode mandar entrar, Manel. Obrigada. Já desço. É uma bagunça, né, gente? É uma bagunça. Bom, é a comida que chegou. Então vamos lá, vamos agilizar, porque eu preciso comer. Ih, Ana Luna, tá? Tá angariando aí apaixonados, hein? Que vai comer nada. Vamos fazer o Periscope. Depois a gente... Não, imagina. Eu quero jantar com vinhozinho, gente. Como é que eu vou voltar aqui no Periscope com vinho na cabeça? Não dá. Ô, Treco! Ele tá... Ah, meu Deus do céu. Tá complicado. Pera aí, um minuto. Ô, cara. Vamos parar? Bom, gente, vamos lá. Modalidades de exclusão. Bom, nós temos duas modalidades de exclusão. Quais sejam? A anistia e a isenção. Lembrando que anistia e isenção são modalidades de renúncias de receita. Então, temos aqui duas espécies de renúncias de receita, né? Isso aí é o quê? Privilégio fiscal. Então, a primeira coisa, quando pensamos em anistia, quando pensamos em isenção, a primeira coisa é a seguinte. Deixa eu apoiar bem aqui. Anistia e isenção demandam lei específica, tá? Então, o ente da federação respectivo, ele deve editar lei específica de sorte a conceder a anistia ou a conceder a isenção. Então, temos aqui duas modalidades de exclusão do crédito, né, que são tidas como renúncias de receita. Então, o primeiro detalhe, né, a primeira ideia, quando pensamos em isenção e anistia, é a necessidade de lei específica. Peço que vocês coloquem aí o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição
da República, tá? Então, 150, parágrafo 6º da Constituição da República. Aproveitando o ensejo, tô cansada que eu fui correndo lá. Aproveitando o ensejo, gente, bom, esse artigo da Constituição, o 156º, ele é emanação de dois princípios constitucionais orçamentários. Que princípios? Equilíbrio e transparência, tá? Equilíbrio e transparência são dois princípios implícitos. E o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição da República, ele alberga, agasalha esses dois princípios implícitos. Como são implícitos, nós não podemos dizer, né, que o 156º os enuncia, né? Eu posso dizer, no entanto, que o 156º induz ao equilíbrio, como também induz à transparência. Entendido? Tá? Todo mundo acompanhando? Tá? Então, pensou em isenção, pensou em anistia. Qual é a ideia? Lei específica para concessão. Perfeito. Bom, a segunda coisa é onde está, né, radicada a exclusão do crédito no CTN. Peço que vocês coloquem aí o artigo 175 do Código Tributário Nacional. Então, 175 agasalha, ele alberga as duas hipóteses, as duas modalidades de exclusão do crédito. Bom, o que significa exclusão do crédito? Vamos lá. Exclusão significa... Obrigada aí, gente, pela ajuda. Diogo, tudo bem, querido? Bom, exclusão do crédito significa, né, o impedimento de sua constituição. É até uma expressão esquisita, né? A doutrina critica veementemente a técnica do CTN. O professor, por exemplo, Sacha Calmon, ele sustenta no sentido de que o CTN incorre, nesta hipótese, em lamentável erro de técnica. Mas por quê? Porque tanto a isenção quanto a anistia, ambas se erigem como hipóteses impeditivas da constituição do próprio crédito. Então, o que acontece aqui? Não temos como chamar de exclusão do crédito, né, se o crédito ainda não foi constituído. Ao contrário, né, quando estamos diante de uma isenção ou diante de uma anistia, nós não temos crédito. Por quê? Porque são causas que se erigem como impeditivas à própria Constituição. Então, como nós poderíamos pretender excluir aquilo que não existe? Então, a doutrina critica veementemente essa expressão, exclusão do crédito. O Código, então, incorre em lamentável erro de técnica. Tá? Então, pensou em exclusão, pensou em isenção e anistia. Pensou em exclusão, pensou em lei específica. E outra, são causas impeditivas da constituição do próprio crédito. O que isto quer significar? Que isenção e anistia terão lugar antes do ato de lançamento. Tá? Então, isenção e anistia, elas vêm antes do lançamento. Aliás, nós não temos crédito aqui. Né? E vocês bem sabem que o lançamento é o ato, né, que materializa, né, que concretiza isso. O lançamento a um só tempo, ele declara a obrigação tributária e constitui o crédito. Não podemos falar em crédito antes do lançamento. Né? O lançamento é que dota aquela obrigação de exigibilidade. Antes do crédito, qual é o efeito? Né? Ocorreu lá o fato gerador, né? Ocorreu aquela subsunção. Com a subsunção, o que nós temos? Com a subsunção, nós temos o nascimento da obrigação tributária. Né? Com a subsunção, diz-se ter ocorrido o fato gerador. Qual é o primeiro efeito? Né? Quando ocorre o fato gerador? Quando se materializa no mundo dos fatos aquela hipótese de incidência agasalhada na lei. Né? Quando aquilo ocorre no mundo concreto. Né? Diz-se ter ocorrido o fato gerador. E o fato gerador dá nascimento à obrigação tributária. Mas no momento em que nasce a obrigação tributária, o contribuinte ele já está vinculado, né, ao seu cumprimento, muito embora isso ainda não se traduza no poder de a Fazenda exigir.
Então, vejam, é muito comum aquele equívoco, né, do leigo. Ah, recebi em casa o carnê de IPTU. O município está me cobrando. Está cobrando? Não, o município está exigindo o IPTU. A cobrança dar-se-á tão somente quando do ajuizamento da correlata ação de execução fiscal, depois da constituição definitiva do crédito, depois da inscrição em dívida ativa, tá certo? Então, lançamento, né, dá ensejo ao crédito. Aqui o que nós temos? Nós temos duas causas que impedem a constituição do crédito, tanto a isenção quanto a anistia, que também são tidas como renúncias de receita, privilégios fiscais. Tá? Bom, muito rapidamente, eu sei que não é, né, matéria de hoje, mas quando eu falo em renúncia de receita, né, por ocasião da exclusão do crédito, como eu estou falando aqui de duas espécies de renúncias de receita, eu peço que vocês, muito rapidamente, coloquem aí os requisitos, não só legais, como também constitucionais afetos à concessão de renúncias de receita. Com relação à Constituição, nós temos dois requisitos. O primeiro já foi falado, né, que é a necessidade de lei específica, plasmado no artigo 150, parágrafo 6º. O outro requisito, que diz respeito à estimativa de impacto regionalizado, está no 165/6. Então, o que eu estou fazendo aqui? Só para organizar o nosso raciocínio, de sorte a que a aula não fique caótica. Eu estou falando de anistia e isenção. Duas modalidades de exclusão. Perfeito? Aí eu disse que a anistia e a isenção, a par, né, de serem modalidades de exclusão, são renúncias de receita. Em que matéria isso é importante? No direito financeiro. Tá? Então, a anistia e a isenção são concebidas como renúncias de receita. Tá? Requisitos afetos à concessão de renúncias de receita. 150/6º, 165/6º, ambos da Constituição. Agora, os requisitos legais, né, concernentes à concessão de renúncias de receita, estão lá plasmados no artigo 14 da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000, artigo 14. Lembrando que, no que se refere aos requisitos legais, nós temos 3, tá? Constitucionais, 2, legais, 3. Bom, eu estou expondo, né, esse arcabouço teórico concernente à isenção e à anistia, porque numa prova discursiva isso é muitíssimo importante, tá? É importante que vocês se atenham a esse fato, é importante até numa prova oral que vocês possam discorrer sobre essas características. Bom, o que eu disse? Agora em termos tributários. O que eu disse? Eu disse que tanto a isenção quanto a anistia, ambas, né, são causas que se erigem como causas impeditivas do próprio lançamento, da própria constituição do crédito. Então, quando falamos em isenção e anistia, estamos falando de institutos que se materializam antes do lançamento. Então, não temos lançamento aqui. Bom, a grande diferença entre a isenção e a anistia. Bom, a isenção se refere apenas ao tributo. Já a anistia, ela concerne as penalidades. Então, isenção é o tributo, né, ainda não lançado, a pessoa não vai pagar por conta da isenção. E com relação à anistia, é aquela penalidade que ainda não fora descoberta, aquela penalidade que ainda não fora lançada. Tá? Então, ambas as modalidades terão lugar antes do ato de lançamento. Tá? Então, antes do lançamento. Isso aí, gente. Muito obrigada. Bom, seguindo aqui. Bom, com relação à isenção, qual seria a natureza jurídica da isenção? Já expusemos isso aqui no Periscope, né? E dissemos o seguinte na ocasião. Bom, natureza jurídica da isenção, limitação fiscal derrogatória da lei de incidência. Então, a isenção é uma limitação fiscal derrogatória da lei de incidência. Isto quer significar que uma lei de isenção, ela revoga parte da lei instituidora do tributo, revoga parte da norma de incidência.
Então, aquele caso do IPTU, né? Todos os proprietários de imóveis urbanos terão que pagar o IPTU. Agora, se porventura sobrevém uma lei concedendo isenção de IPTU para aposentados, o que acontece com a lei de incidência do IPTU? Ela terá seu campo eficacial diminuído por conta da norma isentiva. Então, a norma isentiva, ela revoga parte da norma geral de incidência. Então, depois, né, da publicação da norma de isenção, o que nós temos? Todos aqueles proprietários de imóveis urbanos tendo que pagar o IPTU, à exceção dos aposentados. Tá? Então, para os aposentados, não ocorre fato gerador de IPTU. Por quê? Porque aquela hipótese de incidência para os aposentados desapareceu em função da lei isentiva. Então, nós não temos como identificar aqui a subsunção, né? Porque o aposentado continua sendo proprietário de imóvel urbano, mas não existe qualquer lei, né, dizendo que, né, o aposentado proprietário de imóvel urbano terá que pagar o IPTU. Então, esse fato gerador em abstrato, a hipótese de incidência do IPTU para os aposentados, sumiu por conta da lei de isenção. Tá? Então, essa é a natureza jurídica da isenção, limitação fiscal derrogatória da lei de incidência. Então, revoga parte da lei de incidência. Essa é a corrente majoritária. Tá? A corrente, inclusive, abraçada atualmente pelo STJ, a corrente que teve como precursor o professor Flávio Bauer Novelli, que é um clássico do direito tributário, né? Flávio Bauer Novelli. Agora, temos outra corrente acerca da natureza jurídica da isenção. É aquela corrente que foi abraçada há anos pelo Supremo. Então, segundo o Supremo, né, a isenção ela se antepõe como dispensa legal do pagamento do tributo. Tá? Então, repetindo, no que se refere à natureza jurídica da isenção, o que nós temos? Corrente majoritária, né, francamente majoritária, que teve como precursor o professor Novelli. Diz o seguinte: isenção é limitação fiscal derrogatória da lei de incidência. Então, a isenção revoga parte da lei de incidência. Agora, eu vou concluir. Agora, com relação à corrente que foi abraçada pelo Supremo, aliás, a corrente que foi encampada pelo nosso CTN, né, que teve como elaborador o Rubens Gomes de Souza. Então, esse é o precursor da corrente minoritária, que foi a corrente há anos abraçada pelo Supremo. Para o Supremo, a isenção ela se caracterizaria por ser dispensa legal do pagamento do tributo. Agora, fazendo aqui um rápido cotejo, uma rápida comparação entre ambas as correntes. Bom, o que acontece aqui? Com a corrente majoritária, a corrente atualmente do STJ, encampada pelo STJ, no sentido de que a isenção é limitação fiscal derrogatória da incidência, o que acontece aqui? Quando estamos diante de uma isenção, atenção, não chega sequer a ocorrer o fato gerador, não há subsunção. Por quê? Porque a norma isentiva, ela revoga parte da norma geral de incidência. Então, o fato gerador em abstrato, ele some. Então, não há como haver subsunção. Se não há como haver subsunção, nós não temos nascimento de obrigação tributária. Agora, para a corrente que há anos foi encampada pelo STF, né, no sentido de que isenção se caracterizaria por ser a dispensa legal do pagamento do tributo, bom, o que eles falam? Eles falam que com uma isenção ocorre sim o fato gerador, nasce sim a obrigação tributária, mas depois vem uma lei, né, e dispensa o contribuinte de pagar. Bom, mas por que eu estou gastando o nosso tempo aqui falando a respeito dessas correntes afetas à natureza jurídica da isenção? Pelo seguinte: a conclusão de cada uma delas vai desembocar num assunto muito importante. Sabe qual é o assunto? Aquele que eu expus ontem aqui. Ora, se uma lei de isenção é revogada, deve ser respeitado o princípio da anterioridade? Bom, pela corrente do STJ, sim. Pela corrente do STJ, sim. Por quê? Porque aqui sequer chega a ocorrer o fato gerador. Aqui sequer chega a nascer a obrigação tributária.
Então, quando uma lei de isenção é revogada, o que acontece? O campo eficacial da norma geral de incidência se expande novamente, de sorte que aqueles que não pagavam o tributo porque tinham sido contemplados com a isenção, voltarão a pagar o tributo. Então, essa corrente do STJ enxerga a revogação da norma isentiva, que tem efeitos repristinatórios, enxerga a revogação da norma isentiva como criação de tributo. É por isso que o STJ é pródigo ao afirmar que a revogação de uma lei isentiva deve respeito ao princípio da anterioridade, mas com relação àquela corrente vetusta, velha, do Supremo. Isenção é dispensa legal do pagamento do tributo. Então, o Supremo enxergava esse assunto da seguinte forma: quando estamos diante de uma isenção, ainda assim ocorre o fato gerador, há a subsunção, nasce a obrigação tributária, mas vem a lei dispensando o contribuinte de pagar. Então, para o Supremo, uma revogação de norma isentiva não implicaria criação de tributo, razão porque o Supremo sempre sustentou, isso já mudou, sempre sustentou no sentido de que a revogação de uma norma isentiva não deveria respeito à anterioridade. Agora já temos algumas decisões, ainda bem, algumas decisões do Supremo, no sentido de que a revogação da norma isentiva deve sim respeito ao princípio da anterioridade. Então essa questão já foi resolvida pelo Supremo. Tivemos aí pelo menos uma notícia alvissareira com relação à questão da revogação da isenção, porque aquele entendimento que era abraçado pelo Supremo era o entendimento teratológico, aliás, o entendimento consubstanciado no verbete 615 da súmula do Supremo. Então, o Supremo, pensando desta forma, no que se refere propriamente ao ICMS, ele estava a privilegiar a anterioridade do CTN em detrimento da anterioridade constitucional. O que é um absurdo. Por quê, gente? Porque o CTN, ele não cria, não estabelece limitações constitucionais ao poder de tributar. Quem as estabelece? Como o próprio nome está a acusar, a Constituição da República. Então, o Supremo, ele tem a função apenas de regular limitações constitucionais ao poder de tributar, à luz do que preconiza o artigo 146 da Constituição. Nunca a de estabelecer. Então, o CTN não poderia estabelecer limitações ao poder de tributar. O Supremo, quando encampava aquela teoria, no sentido de que a revogação da norma isentiva não deveria respeito à anterioridade, ele estava, repiso, a privilegiar uma anterioridade mais restrita, que era a anterioridade do próprio CTN. Bom, aí fica complicado, Então, já expusemos aqui a questão da anistia, lembrando que a anistia concerne ao tributo, ainda não lançado, com uma... questão da anistia não, gente. Perdão. Questão da isenção. 1000 perdões, o cansaço fala mais alto. Então, já vimos aqui a questão da isenção, lembrando que a isenção concerne aquele tributo que ainda não foi lançado. Com relação à isenção, o que nós temos aqui não chega sequer a ocorrer o fato gerador. E, por conta disso, nem nasce a obrigação tributária. Então, isenção ocorre antes do lançamento e no que se refere ao tributo. Então, tributo ainda não lançado. Natureza jurídica, limitação fiscal derrogatória da incidência. Revogada uma lei isentiva, nós devemos respeitar, sim, o princípio da anterioridade de acordo com a decisão do Supremo, decisão recentíssima do Supremo. Lucas. Oi. Bom, vamos lá. Agora, no que se refere à anistia, No que se refere à anistia, nós temos um instituto que se materializa também antes do lançamento, só que a anistia, ela vai se referir apenas às penalidades. Então, isenção se refere ao tributo não lançado. Anistia se refere à penalidade que ainda não tenha sido descoberta, que ainda não tenha sido lançada. Tá certo, gente? E a diferença de ambas, isenção e anistia
para a remissão, né? Remissão é modalidade de extinção. Isenção e anistia, modalidades de exclusão. Isenção e anistia, né, tem lugar antes do lançamento. A remissão, ela ocorre depois do lançamento. Isenção e anistia. Bom, a isenção concerne ao tributo ainda não lançado, a anistia concerne apenas as penalidades ainda não lançadas. Remissão. A remissão tanto faz. A remissão concerne ao tributo, é o perdão, né, do tributo já lançado ou da penalidade também já lançada. Tá? Então, a remissão modalidade extintiva, muito obrigada, né, a remissão modalidade extintiva do crédito concerne, né, ou ao tributo já lançado ou à penalidade já lançada. Então, de quebra aí, fazendo essa distinção entre exclusão do crédito e a remissão. Muitíssimo obrigada aí pelos comentários, tá, gente? Bom, é isso. Hoje eu não abordei a questão da classificação da isenção e da anistia, mas num outro dia eu volto, de sorte que nós possamos falar a respeito disso, tá? Porque é muito importante. Para que vocês tenham uma ideia, a classificação da moratória, né, moratória conferida, concedida em caráter geral ou em caráter individual, essa classificação se aplica a um só tempo, a isenção, a anistia e a remissão. Então, vamos aqui, né, abrir um periscope numa determinada data, de sorte que possamos expor essa questão da classificação da moratória, da isenção, da anistia e da remissão, porque é um tema que dá muito pano para manga, tá? Então, eu não poderia pretender abordar esse tema da classificação da isenção e da anistia hoje, porque, do contrário, ficaremos aqui, né, por 1 hora, e eu sei que hoje é sábado, 10h32, né, do sábado, aí fica complicado de vocês me acompanharem. Ai, gente, todos os dias eu não sei se eu consigo, mas eu tenho até vontade mesmo de estar aqui com vocês. Mas eu chego muito cansada, eu estou, como eu disse, fazendo um esforço para ajudar o pessoal do MP. Acabou. Para ajudar o pessoal do MP, mas eu certamente vou voltar semana que vem. Eu não sei se eu volto amanhã, porque eu queria ter pelo menos um dia, né, de descanso. Eu não tive, essa semana foi muito pesada, como eu havia realçado aqui para vocês. Pois é, foi muito pesada a semana. Mas é isso, gente. Eu vou tentar avisar antes, tá? Hoje vai estar esfriando mesmo, porque eu pedi comida quente, não é japonês. Mas é isso, meus amores. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu tô até aqui com vinho, vou pegar para brindar com vocês. Um minutinho. Aqui, ó. Já tá aqui, ó, na tacinha, tá? Vou brindar com vocês e vou descansar. Imagina, gente. Muito obrigada, tá? Pela dedicação de vocês, pelo carinho de todos vocês. Eu fico bastante lisonjeada com as palavras, com os elogios. Não. Eu acho que não. Temos 3 julgados do Supremo no que se refere à revogação de norma isentiva, tendo que respeitar a anterioridade. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula. Espero que tenham... Eu estou publicando no meu canal. Quem é que está falando? Eu estou publicando essas aulas no meu canal do YouTube, gente. É Vanessa Siqueira, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado, né? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Mariana, muito obrigada. Ô, Diogo, eu não falei com você ontem, mas eu já havia lido o e-mail que você me mandou. Que coisa mais linda. Eu fiquei realmente com o coração mais tranquilo depois que eu li o e-mail. E obrigada aí pelo carinho, pela consideração de todos vocês. Eu tenho uma página no Facebook chamada Vanessa Siqueira, que é... eu também. Quem é que tá falando? Eu também, obrigada, gente. Então tem uma página que é profissional, tá? Vanessa Siqueira. Tem meu Facebook, que é pessoal e profissional.
Facebook eu tenho 2, Vanessa Siqueira e Vanessa Siqueira 2, né? O Vanessa Siqueira acho que tá lotado, mas se vocês aparecerem lá, eu boto alguém para fora, com certeza, porque tem muita gente lá de política e eu tô querendo tirar esse povo da política do Facebook. Aí eu quero botar aluno, tá? Mas se vocês pedirem amizade... É verdade, verdade, mas ó, não é um peramanca, mas estamos aqui, ó, no vinhozinho já. E eu mereço, né? Meu prêmio aqui de final de noite. Ai, que bom, Mariana. Que bom, querida. Eu fico muito, muito feliz, muito lisonjeada, tá? A gente volta aí na segunda-feira. Vou tentar dar um alô aqui pra vocês. De repente, obrigada, muito obrigada. A magistratura, hoje eu fiz uma série de questões da prova oral da magistratura. Eu estou aqui com um manancial de questões, manancial enorme de questões. Ah, vai fazer Mato Grosso, mas esse concurso é só para cadastro, né, de reserva. O pessoal daqui do Rio não está muito animado em fazer, não. Guarulhos, beijo, São Paulo. Bom, gente, é isso. Boa noite para vocês. O que é isso? Por quê? Não tô entendendo. Hoje é sábado. Não é possível, Luna. Fabiane, querida, boa noite, beijo. Hoje é sábado, não. Hoje pode beber um vinhozinho, estudar, chega, já deu. A cabeça começa a dar nó, né? Bom, gente, um beijão. Agora eu vou vou jantar, tá? Espero que a aula tenha sido proveitosa. Um beijo no coração de vocês. Bom descanso também. Tenham um excelente dia amanhã. Vai, beijo. Beijo. Área criminal, não entendo nada de criminal. Quem sabe você não faz o Periscope para me dar uma aula aí. Ah, Cuiabá, então você tem que fazer, né? Quem é? Tiago? Tem que fazer, né, Tiago? Então é isso, gente. Beijos, 1000 beijos. Aproveitem o domingo, tá? Para estudar. Ah, ama? Ah, não gosto muito não. Eu resumi alguns livrinhos de penal agora, mas acho difícil, não é uma matéria que me encante. Mas se bem que eu gostei, sabia? Eu quase entrei aqui para fazer um periscope de penal sobre provas. Foi bem legal. Eu falo do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Leblon. É isso, gente. Beijão, agora eu vou, não consigo largar vocês. O treco já foi, né? Chegou comida, esse cachorro é muito safado. Que para quem quer fazer MP tem que ter direito penal na veia, né? Não tem jeito. Por isso que eu nunca pensei em fazer MP. Né? Mas é uma excelente carreira, é uma linda carreira, tá? Então é isso, gente. Beijão pra vocês.